Olá, muito sim. Boa tarde, tudo bem? Ô Robson, boa tarde, tudo beleza? Opa. A pronúncia do seu nome é essa mesmo? Amundsen? Amundsen, correto, perfeito. Ah, Minha beleza, mãe então. Só para dizia não... que minha mãe diz que isso é sinal de inteligência. Quem consegue pronunciar Ah, de primeira, certo? que bom que deu certo, né? Aí, tá vendo? Já, já consigo pronunciar então correto. Já tá valendo. Verdade. Ah, excelente, então. Então, vou guardar mais esses minutinhos e a gente começa 4h30 em ponto. Beleza, então, Robson, valeu. Fala. Eli, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Seja Ouve-me bem-vinda. bem? Aham, te ouço bem, sim. Que bom. Perfeito. Então, seja bem-vinda. Dentro de 10 minutos começamos. Muito obrigada. Por nada.
Luciano, boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Ah, você está no mudo, Luciano. Oi, pessoal, Olá, boa professor tarde, André. tudo bem? Tudo Tarde bem? a todos. Bom vê-los aí, tá tudo em ordem, Robson? Tudo certo. A professora Heloísa, que ela estava com dificuldade de entrar. Aí eu fui gerando alguns links, ela estava tentando entrar. O que eu percebi? Que a sessão dentro do Zoom parece que ficou vinculada ao moderador antigo, Ricardo Bueno, Ela professor. não entrou pela plataforma normal? Então, ela falou que não estava conseguindo entrar. Ela não Acho estava que conseguindo não. entrar. Eu vou dar uma olhada aqui, peraí, só um minutinho, tá? Mas eu acho que não, ela deve ser alguma coisa dela lá mesmo, porque eu Pode vi o ser nome dela. dela lá. Enquanto Uhum. eu vejo aqui, só vai me falando o nome dela inteiro, mas eu acho que eu vi o nome dela aqui, hein? Aham, Peraí, só um minutinho que eu tô vendo, tá? tá ótimo. Virtual, peraí. É, Você professora. tá na... Não, hoje é dia 10, né? Eu ia falar, tá Isso, é a sala virtual errado 6. mesmo, mas não é essa. Então, não. Sala virtual 6. Ó, tá a Heloísa Cândia Rineu, tá aqui ela como moderação. Olha nas fotos que eu te mandei. Isso. Não, então é ela mesma que está falando que não está Tá conseguindo aqui ela entrar. sim. Você viu nas fotos também? Uhum. Ela tá, eu acho que é algum problema, na verdade ela não está sabendo acessar, você não consegue orientá-la a acessar, porque ela que está aqui, não está Ricardo aqui não. Entendi. Ela precisaria Então, ligar para ela via telefone e aí pedir e fazer o passo a passo com ela para ela entrar pela sessão, porque aqui a gente não consegue. Olha, você tentou gerar esse link daqui, dá para copiar o link aqui, você viu? então, eu fiz isso. Eu mandei por e-mail, mas eu não sei se ela está Ó, acessando o e-mail, ela não me respondeu agora. você não tem o Geral... telefone dela? Você não chegou a usar o telefone? Não, tenho sim. Inclusive, eu mandei esse link direto pro WhatsApp. Eu vou ligar para ela agora. Dá uma ligadinha e só tenta fazer o passo a passo, porque tá com o nome dela, na verdade, tá tudo certinho aqui. Deve ser só Tá tudo alguma correto. coisa, tá? E se você ver na foto que eu te mandei, tá o nome correto dela lá. Isso. Eu só achei estranho, porque quando abre o invite do Zoom, aparece o nome do professor Ricardo, mas a princípio era só o nome antigo, Não, não trava nada, né? é porque ele não trava nada, é porque ele estava lá naquela agenda antiga, mas não tem nada a ver. Aquele que eu te mandei no post é o que vale. Ah, entendi. Não, perfeito. Eu vou ligar para ela agora, então. E aí, por favor, faz esse caminho com ela. Fala, olha, entra no SEMIAD, entra nas salas, ou Isso. ela acessa, eu não sei se ela consegue acessar direto por esse link aqui, eu não tentei, mas ele deixa eu É, copiar o link. deixou. Eu vou ligar para ela, então, já Tá retorno. bom, então, tá. Eu já retorno aqui, vou ver as outras salas e já volto aqui, tá? Tá ótimo. Obrigado, professor. Imagina. Olá, professora. Tudo bem? A senhora me ouve? Olá, professora. Boa tarde. Tudo bem? A senhora me ouve? Ah, acho que o microfone da senhora que está no mudo. Agora sim. Tá me ouvindo, Ah, Robson? isso, te ouço sim. Ah, que bom. Deu certo, né? Estresse. Não, eu tive que entrar com a senha do professor Ricardo. Deu algum problema, não estava me reconhecendo o sistema. Uma vergonha. Nossa. Uhum. Mas
Mas aí, ainda chegamos em tempo, 4h29, 4h30 agora. Ui, nervoso. Ô, Robson, eu estava ausente aqui. Acho que você está com áudio, está desmarcado. Está mutado o seu áudio. Opa, desculpa. Esse link que foi posto aqui é para a gente ir para outra sala, é isso? Que a Andréia Cristina colocou? Ah, não, era só porque a gente estava estruturando a questão da entrada da professora. Ah, beleza, então, tranquilo. Então, vou Isso. cancelar aqui. Não, mas o link é esse mesmo. Então, beleza. Então, tudo certo. Professora Andréia, deu tudo certo aqui. Conseguimos conectar. Ah, deu certo, professora Heloísa conseguiu entrar e eu já estava buscando os meus anjos aí de plantão aí, falando, meu Deus do céu, socorro, vamos socorrer os nossos autores. Deu certo, Robson? Deu certo, deu certo. Ai, Deu que certo. bom, que bom. Então, o professor Fábio ia prestigiar vocês aí, olha, eu trouxe o maior, hein? O nosso herói daqui, hein? Não é qualquer um, hein? Maior no peso, né? Obrigado. Mas tá bom. Tá bom. Gente, Felicidades, então, né? Boa sessão, né? É isso? Tá tudo bem é, aí? tá tudo bem, professora Heloísa? Tudo certo para moderar? Tá bom, então. Robson, professora Heloísa, obrigado, viu? Obrigado, professor André, professor Fábio. Boa sessão, prazer. Conseguiram estacionar? Parei aqui dentro. Que lugar lindo, né? Espetacular. Que lindo. É o primeiro mundo. Professora Heloísa, a senhora quer que eu compartilhe os links aqui dos vídeos? Enquanto isso? Então, tá. Eu vou compartilhar aqui os 3 vídeos, começando pelo Amundsen,
depois Daniele e Rodrigo, e depois Luciano e Denise. Nesse primeiro vídeo aqui, como às vezes o áudio fica desconfigurado, eu vou pedir só para vocês darem ok se o áudio tá correto. E, de qualquer forma, se alguém tiver qualquer problema de visualização, eu vou deixar o link também aqui no nosso chat. Então, esse é o link do primeiro vídeo. Deixa eu compartilhar com a minha tela. Acho que a professora Heloísa que está com algum ruído perto. Se ela quiser fechar o microfone, fica à vontade. Tá bom, já vou compartilhar aqui. Vídeo ok e o áudio não? Tá bom, pessoal. Essa configuração aqui sempre... Olá, pessoal. Eu me chamo Amudio Vejam-se. Passo, doutorando em Administração e Contabilidade pela FUCAP, Espírito Santo. Satisfação muito grande participar. Essa proposta. Então, questão da conexão entre essa execução orçamentária e o planejamento estratégico. Então, o nosso método, o método que a gente vai apresentar, a gente busca fazer essa ligação entre a estratégia e o orçamento. E essa governança ela enfrenta uma série de desafios, e aí a gente vai destacar aqui a captura orçamentária, a gente vai destacar aqui o incrementalismo, o game, o efeito rating, nós temos também folga orçamentária e o efeito Baumol, cada um com suas características. Captura orçamentária, por exemplo, é o tema em voga, né, que a gente fala aí do orçamento secreto, né, emenda de relator e etc. O efeito rating a gente está vivendo muito agora por conta da Covid, né? Muitas despesas subiram, passou a pandemia e essas despesas não estão reduzindo o nível delas. E o efeito Baumol está ligado aos gastos com atividade fim dos entes que nem sempre acompanham a produtividade. O gasto aumenta e a produtividade não. E esses desafios, né, nos instigaram a desenvolver esse método que é um método para planejamento, organização, controle e avaliação das execuções orçamentárias, né, ao nível de subação orçamentária. Então, como é que a gente enquadra isso nos dias atuais? A gente tem aqui duas grandes dimensões, dimensão gestão e política e dimensão econômica e contábil, que são basicamente qualitativa e quantitativa, né? Nessa fase qualitativa, a gente encontra os grandes programas de governo com suas metas globais e na parte quantitativa aí a gente encontra fundamentos para classificação econômica, escrituração contábil, entre outros. Então, hoje nós temos basicamente dentro da classificação da estruturação orçamentária um conjunto de
codificações aqui que a gente destaca. Primeiro, a institucional, né? Que são códigos que vão trazer ali qual é a unidade orçamentária, o órgão, a esfera que ela se refere. Nós temos a classificação aí funcional, uma classificação programática, né, com a definição do programa, qual é a ação, o subtítulo, o plano orçamentário que ele está atendendo. Esse plano orçamentário é mais exclusivo ali da União, que mais utiliza. Na parte quantitativa, a gente vai ter aí os IDOCs, os IDUSs, as fontes de recurso, quem que vai financiar essa execução orçamentária. Além disso, a gente tem as naturezas de despesa, né, as categorias econômicas, as modalidades, os elementos de despesa. E também aí, interessante, eu trago aqui o indicador de resultado primário. Aqui a gente encontra aqui o famoso RP9, que é tão discutido hoje aí na mídia, né, que não é objeto do nosso estudo. Então, além disso, nós temos aqui o que a gente chamou de dimensão técnica gerencial, que são o quê? São as subações. Então, aqui nesse plano, nós temos programa, ação, e a ação ela é composta por subações, ou planos internos, né? Então, o método de cluster orçamentário ele está aqui em construir essa estrutura de 11 dígitos, fazer essa construção de forma estratégica e gerencial. Então, trazendo aqui, mostrando como que funciona, a gente tem lá, para o primeiro caractere, a gente vai definir o gasto entre direto e indireto. O segundo caractere, a unidade gerencial de planejamento e priorização de gastos, que vai ser a categoria. Os 3 caracteres seguintes, nós temos o agregador, que ele vai delimitar um conjunto de despesas. Os 4 caracteres são as despesas agregadas, ou seja, é o objeto do gasto a fim, e os 2 últimos caracteres é o objeto, o objetivo estratégico, ou seja, é a vinculação da despesa orçamentária com o planejamento estratégico. A partir daí a gente tem uma codificação para os 11 caracteres e uma descrição do cluster. Importante mencionar que cada um aqui transfere características comuns para o outro. Aí a gente traz um exemplo, né? Manutenção, por exemplo, de edificações físicas. A gente tem lá o gasto como direto, a categoria manutenção geral, agregador infraestrutura física. A despesa agregada é interessante aqui que eu posso ter várias naturezas de despesa, entendeu? Dentro dessa despesa agregada. E eu tenho aqui o objetivo estratégico, a vinculação com o planejamento estratégico, que é o quê? Dotar o ente de infraestrutura física adequada a servidores e usuários. Então, essa codificação, basicamente, ela nos ajuda a formar aqui uma figura semelhante a um HD mesmo, com os seus vários clusters aqui, em que a gente tem um programa com as suas ações, projetos, atividades e operações especiais, e os diversos clusters aqui que o compõem. Numa visão inversa, e a gente fazendo aí, por exemplo, um benchmark, a gente poderia pegar o cluster lá de manutenção e edificações, vamos supor que seja o cluster D, e fazer comparações entre eles, entre projetos, por exemplo, o projeto 3 e o projeto 2. Então, por que um é mais caro, o outro é menor, se a gente está trabalhando com a mesma agregação de despesa? Então, essa é uma forma de analisar também o orçamento. Outros ganhos que a gente tem também de qualidade é com relação a indicadores, que passam a ser mais cristalinos, porque essa regra de agregação das despesas ela tem uma qualidade maior do que uma agregação genérica. Então, eu passo a ter indicador para medir a execução orçamentária, equilíbrio de execução orçamentária, ou seja, para acabar com aquela flutuação que existe ao longo do ano, com mais execução no final do exercício. Eu posso analisar despesas de exercícios anteriores, criar indicador para isso, despesas inscritas em réis a pagar, que são despesas que causam muito transtorno na execução orçamentária. Além disso, com o cluster, uma despesa mais cristalina, eu posso criar um indicador de aderência ao planejamento, saber se a execução está sendo feita de acordo com o que foi planejado. E, além disso, medir desempenho da atividade fim e da atividade meio, também do EM. E por fim, como consideração final, a gente pode dizer que o método ele é adaptável a qualquer ente da administração pública direta. Ele ajuda a mitigar as disfunções orçamentárias que foram apresentadas. Ele também
contribui para a formação dos 5 fatores aí que os órgãos internacionais de orçamento pregam, para que você tenha um orçamento de qualidade. As limitações estão mais associadas à infraestrutura, que possa não ter no ente público que queira aplicá-lo. E por mais que seja um método muito positivo e que traz uma qualidade para o gasto público, o sistema político ele pode simplesmente não aceitá-lo. Aqui a gente traz algumas referências, né, que foram consultadas, e é isso. Eu agradeço pelo tempo de vocês e até logo. Então, professora Luiz, a gente segue aquele plano, então, de fazer as 3 apresentações? Então, tá ótimo. Pessoal, aqui a gente pensou, geralmente as sessões têm 4 trabalhos, né? Então ficam um tanto quanto mais apertadas, né? Para quem já participou de outros. Como nós temos aqui 3 trabalhos na sessão, né? E os 3 temas, né, são próximos, né? Às vezes as sessões têm temas mais diversos, então nós resolvemos passar as 3 apresentações dos trabalhos e depois fazemos a discussão com todos juntos. Então, vamos agora para o segundo trabalho, vou fazer da mesma forma, eu vou deixar o link e vou compartilhar aqui no computador. E eu estou desativando meu vídeo só para a qualidade ficar melhor durante a transmissão. Olá a todos, eu sou a Daniele e juntamente com o Olá a todos, eu sou a Daniele e juntamente com o professor Rodrigo Ormonese, desenvolvemos um estudo que consiste na análise da aplicação do modelo de gestão de desempenho proposto por Ferreira e Ottler em 2009 em uma autarquia intermunicipal de água e esgoto. O controle gerencial, de acordo com o Anthony, consiste num processo em que os gestores asseguram que os recursos que estão sendo obtidos, usados, sejam de forma eficiente e eficaz para o cumprimento dos objetivos de uma determinada organização. E nos últimos anos, em especial, devido a mudanças no contexto, devido a questões como tendências da nova gestão pública, esse tem sido um tema recorrente na esfera pública. Consiste, nos objetivos deste estudo, verificar como o modelo denominado Performance Management System se apresenta na organização estudada, além de verificar a aplicabilidade desse modelo, identificar os possíveis benefícios e contribuições do framework para a organização. De acordo com Ferreira e Ottler, o Performance Management System consiste em um meio de delinear de forma relativamente rápida e abrangente as principais características de um sistema de controle de gestão, além da maneira como é utilizado tal sistema em uma organização específica. O framework é estruturado em torno de 12 questões interligadas, sendo que as primeiras 9 tratam dos seguintes aspectos: visão e missão, fatores-chave de sucesso, estrutura organizacional, estratégias e planos, principais medidas de desempenho, definição de metas, estabelecimento de objetivos, avaliação do desempenho, sistema de recompensa, fluxo de informações e sistemas de rede. A questão 10, por sua vez, refere-se à forma como são utilizados os modelos de controle de gestão, enquanto a questão 11 refere-se a alterações do sistema da organização em razão do ambiente dinâmico e constante movimentação. Por fim, a questão 12 trata da relação entre todos os elementos do sistema e a sua força e coerência. Esse estudo tratou-se de um estudo de caso, uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados a partir da aplicação de questionários abertos com base nas questões do framework de Ferreira e Ottler. E houve análise de dados de modo combinado, de forma a identificar a partir do constante dos documentos, na legislação atinente à organização e nas respostas obtidas, os elementos presentes no modelo de gestão proposto por Ferreira e Ottler e a forma como esses elementos se apresentam no modelo de gestão adotado pela organização, além da relação entre os diversos elementos. Como resultados, obteve-se o seguinte: em relação à questão 1,
visão e missão, essas são de fácil acesso, disponíveis aos demais membros da organização e possuem relação com outros elementos do sistema. Em relação à questão 2, fatores-chave de sucesso, esses, conforme autores do framework, são elementos críticos para o alcance da visão e da missão. Foram encontrados os seguintes fatores: imagem com os stakeholders, busca por melhoria contínua, no atendimento às necessidades, a boa reputação, o reconhecimento além da qualidade dos serviços. Em relação à questão 3, estrutura organizacional, os autores apontam que ela é influenciada, determinada pela questão anterior, fatores-chave de sucesso, bem como pela questão posterior, estratégias e planos. E nesse ponto, há de se considerar que, devido a uma característica peculiar da administração pública, a estrutura organizacional é determinada pela legislação. Depende da aprovação nas casas legislativas dos municípios que compõem essa autarquia. Muitas vezes pode se tratar de um processo um pouco moroso e político. Em relação à questão 4, foram identificados instrumentos inerentes ao planejamento da administração pública para a formação de estratégias e planos. Dentre eles, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, bem como a lei orçamentária anual. Foi implementado em 2016 um instrumento denominado Planejamento Estratégico. Verificou-se o alinhamento entre as principais medidas de desempenho, questão 5, que podem ser de cunho financeiro ou não financeiro, com elementos como visão e missão, questão 1, fatores-chave de sucesso, questão 2, e estratégias e planos, questão 4. Em se tratando da questão 6, definição de metas, verificou-se ferramentas importantes como técnica nominal de grupo, em que se priorizam itens oriundos de um brainstorm, a análise SWOT, em que se observam forças, oportunidades, fraquezas e ameaças no ambiente organizacional, além dos princípios da administração pública, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em se tratando da questão 7, os autores do framework dão ênfase à avaliação de equipes, departamentos e divisões, sendo verificada na autarquia estudada a existência da avaliação individual ou por equipes. A avaliação é de forma padronizada e determinada pela legislação. Em se tratando do sistema de recompensa, questão 8, conforme Ferreira e Otley, esses geralmente partem da avaliação de desempenho. E no caso em tela, são determinados pela legislação, havendo um sistema de progressão vertical mais relacionado ao aperfeiçoamento e qualificação, e um sistema horizontal, fruto da avaliação de desempenho. Como elementos do fluxo de informações e sistema de redes, questão 9, são apontados o feedback individual e coletivo, além do feed forward, que é considerado uma ferramenta importante para o desenvolvimento de lideranças. Verificou-se ainda a presença do benchmark, que consiste em um processo de avaliação da organização a partir da análise da concorrência. Infere-se em relação à utilização do modelo, questão 10, que o uso interativo do controle acontece mais nos níveis estratégico e tático, enquanto no nível operacional prevalece o controle diagnóstico, em que os canais de comunicação não são mais estruturados em relação ao primeiro. Em relação à questão 11, alterações do modelo, observou-se que, apesar das limitações impostas pelas normas concernentes à administração pública, observam-se mudanças de procedimentos em relação com a questão 4 e questão 10. Por fim, infere-se que as relações entre os elementos componentes do sistema de gestão da autarquia estudada é coerente e lógica. O Performance Management System contempla de forma satisfatória o conjunto de complexos aspectos da gestão do órgão e representa uma alternativa viável de ser adotada pela autarquia diante da constatação da presença, mesmo que de forma não sistematizada, de diversos elementos do framework no atual modelo de gestão da autarquia. O Performance Management System poderá servir como uma importante ferramenta estratégica de acompanhamento e base para a adoção de medidas de correção ou aperfeiçoamento da gestão do órgão, com vistas à eficácia e eficiência. Vislumbram-se ainda oportunidades de pesquisa futura em relação a elementos como aspectos informais do sistema de controle gerencial e ainda medidas, percepções em relação aos diversos aspectos do sistema por parte de outros níveis da organização e o confronto de tais resultados. Deste modo, agradeço a todos e me coloco à disposição para questionamentos e considerações que possam ser feitos. Obrigada. Então,
Parabéns aos autores. Vamos para o nosso terceiro vídeo de apresentação. O estudo da governança deve permitir reconhecer consequências e efeitos colaterais da estruturação de relações entre Estado e demais atores sociais no provimento de bens públicos, conforme apresentado por Williamson ao abordar o que denominou de pressupostos comportamentais da transação, racionalidade ilimitada e oportunismo. Se por um lado coexistem nas relações interorganizacionais os pressupostos comportamentais da teoria do custo-transação, por outro lado, avançou-se consideravelmente no uso da tecnologia como aliada para reduzir tais pressupostos. O adequado uso da tecnologia com o propósito de fazer mais do que apenas armazenar informação, mas torná-la útil e, principalmente, aprimorar aspectos como a classificação, segurança e armazenamento dos dados, tornando mais confiáveis e relevantes, é uma das facetas da governança de dados, conceituada como exercício de autoridade e controle sobre a gestão dos ativos de dados. Assim, a governança de dados contribui para estabelecer um conjunto de estratégias para melhorar a gestão das informações que a organização armazena, reduzindo a racionalidade limitada incidente sobre as transações e mitigando a possibilidade de ocorrência do comportamento oportunista. Na execução de serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia é responsável por uma rede de serviços em saúde composta por 39 hospitais, dos quais 23 são publicizados, 5 unidades de pronto atendimento, sendo 4 publicizadas, 5 unidades de emergência, sendo uma publicizada, e 6 centros de referência. Na fase exploratória da pesquisa, os autores identificaram, por meio de entrevistas e análise documental, a existência de elementos que caracterizam a racionalidade limitada nesse processo de publicização. Entre eles, a complexidade da situação, informações incompletas, restrições de tempo. Podemos citar como exemplos a insuficiência de detalhamento dos serviços que a unidade publicizada deve oferecer. O perfil epidemiológico da região parece não ser analisado e considerado na elaboração do edital e dos serviços a serem oferecidos pela unidade. A ausência de informação no edital que agreguem dados referentes à realidade do hospital e da região na qual está inserida a unidade. A ausência de informações atualizadas da unidade hospitalar a ser publicizada. Além desses aspectos relacionados a limitações situacionais, temos as limitações individuais, referente a armazenamento, processamento e percepção da informação. Foi identificado também elementos relacionados ao comportamento oportunista, dos quais podemos citar serviços oferecidos incompatíveis com a proposta de trabalho apresentada, ausência de cumprimento das cláusulas contratuais, atraso dos pagamentos efetuados pela CESAB, condições estruturais e tecnológicas das unidades diferentes das registradas no edital e descumprimento das cláusulas de reajuste e reequilíbrios. A inquietação dos pesquisadores era de identificar como a racionalidade limitada presente na publicização de unidades hospitalares poderia ser mitigada e, com isso, consequentemente, reduzir a possibilidade de comportamento oportunista nas transações. Então, aqui temos o resumo dos procedimentos metodológicos adotados, como objetivos específicos. Realizamos o diagnóstico do uso de informações no processo de publicização de unidades hospitalares, a partir da percepção dos principais atores envolvidos, identificando os possíveis comportamentos oportunistas. Também, dentro do percurso metodológico,
Trata-se de uma pesquisa, uma estratégia de pesquisa, que é o estudo de caso de natureza descritiva, uma abordagem qualitativa e análise de técnica, análise de conteúdo. A intervenção, então, é o uso de conceitos de governança de dados de forma a contribuir para que a estrutura organizacional da CESAB disponha sempre de dados organizados, controlados, integrados e disponíveis para uso, atendendo aos requisitos de qualidade, mitigando a racionalidade limitada e identificada, né, por meio da implementação da governança de dados. As dimensões de qualidade dos dados são importantes parâmetros para diagnosticar a situação atual relacionada aos dados e também para identificar o nível de qualidade dos dados que se almeja alcançar para a tomada de decisão. Nesse sentido, recomenda-se a avaliação da maturidade institucional do uso dos princípios de gerenciamento de dados, que pode progredir conforme demonstrado na próxima tela. Realizada a avaliação de acordo com essa proposta da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, identificamos que a CESAB encontra-se no nível 1, no que diz respeito a tratamento dos dados da publicização, que se refere a pouco ou nenhum conhecimento dos princípios de gerenciamento de dados. Os indivíduos seguem alguns princípios de gerenciamento de dados a partir do senso comum, mas com total ausência de conhecimentos consolidados sobre o tema. Sobre o processo de implementação de governança de dados, Cochrane explica a ser constituído nessas 5 etapas. Então, a partir dessa proposta de Cochrane, os autores utilizaram-se da matriz RACI para construir uma intervenção, uma proposta de intervenção para a implementação da governança de dados na CESAB, utilizando dessas ações. A matriz RACI trata-se de uma matriz que vai identificar os responsáveis, as autoridades, os consultados e os informados a respeito da governança de dados. Enquanto o objetivo da gestão de dados é garantir que uma organização obtenha valor a partir de seus dados, a governança observa como decisões são tomadas com base em dados e como pessoas e processos devem se comportar em relação aos dados. Para analisar esse comportamento, a presente pesquisa adotou o uso da matriz RACI. Então, foi feito um mapeamento de todos os setores da CESAB que estão relacionados com a publicização, mesmo que ainda não atuem nesse processo, mas que de alguma forma tem relação, tem importância dentro do processo, desde a TI até o gabinete do secretário, construída a matriz RACI, com aquelas ações elencadas por Cochrane e identificadas as áreas com as suas respectivas atribuições por ação. Então essa é a nossa proposta, um modelo de intervenção, né, a partir da matriz, para a implementação da governança de dados no âmbito da publicização na CESAB. As referências adotadas. Muito obrigado. Pessoal, então, começar a nossa sessão. Parabéns a todos aí, parabéns pelos trabalhos executados. Professora Heloísa, como que... Então, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu tive um problema inicial da conexão, mas estou muito feliz de estar aqui. Não cheguei a me apresentar. Meu nome é Heloísa Ronag, eu sou professora da Unifesp, do Departamento de Ciências Contábeis, e trabalho nessa área de governança e fiquei muito feliz de ver esses trabalhos trazendo elementos de tecnologia da informação ou de métodos para avaliar a gestão pública
porque é uma demanda desse país. Acho que vocês foram muito felizes na maneira que escolheram trabalhar esses problemas, e cada um, acho que a gente não tem um formato, né? Cada sessão ela tem vida própria. Eu acho que seria interessante começar eu vou fazer uma breve fala, fazendo uma consulta para cada um, mas eu acho que, se vocês concordarem, a gente pode até propor perguntas, um trabalho sobre o outro, porque existem elementos comuns. Então, entre a ideia de você ter o Tribunal de Justiça com suas despesas mapeadas, ou o Sistema de Saúde da Bahia, ou os usuários de Santa Catarina, que também têm uma necessidade de atendimento, de saneamento e água. Então, a gente está lidando com a esfera pública, usando melhor recursos, pessoas e, principalmente, servindo as teorias da administração, as metodologias já aplicadas para empresas privadas, transpostas para esse cenário que a gente tem da nova gestão, né? Pensando no resultado que é o usuário final. Então, sobre o primeiro trabalho, Amundsen, eu gostei muito. A tua figura 1, eu acho que devia ser capa de livro de administração sobre orçamento público. Ela foi muito feliz, está muito bem equilibrada. Agora, o que eu me preocupo, como você pensa esse sistema de clusters e o CIAF? Porque o grande desafio é que os dois, eu não sou contadora de formação, eu acho que para um controle social fica muito, assim, precisa ser muito técnico. E quando a gente pensa, né, da população acompanhando ações que estão descritas em plano estratégico governamental ou política pública, o ideal é que a materialidade ficasse mais transparente. Então, eu queria te perguntar, como você imagina essa tua categorização conseguindo conversar com o CIAF e também com a necessidade de transparência para as pessoas do município, para o Estado, para virar um benchmark para outros? Isso. A pergunta é excelente, professora. O que acontece? A estrutura de clusters que a gente sugeriu e que, na verdade, a gente já vem aplicando ao longo do tempo, ela respeita, inclusive, a infraestrutura do CIAF, que é replicada para outros sistemas que são utilizados nos demais entes. Tem entes que usam... Tem uma solução espanhola que adentrou no mercado brasileiro também, que eu acho que é Ciagens, que é para estados e municípios. 2 estados hoje utilizam, que é Santa Catarina, aqui no Maranhão, e outros sistemas. Só que eles, como a gente tem uma legislação orçamentária, que ela seja prefeitura, seja União, ela tem que ser seguida de cima a baixo, de baixo a cima, facilita essa padronização e a gente utiliza os 11 caracteres hoje que são disponibilizados no CIAF. Então, os 11 caracteres a gente aproveita e cria aquelas categorias de organização, e a grande inovação que a gente traz, alguns entes já têm normativos para a construção desses clusters, desses planos internos. Então, o que a gente inova a gente começa a separar o que é gasto da atividade fim, de atividade meio, e a gente consegue vincular cada cluster criado a um objetivo estratégico, que é a missão, a estratégia institucional. E aí, como que a gente não sei se a senhora lembra lá que aquela figura 1, que demorou um tempão para a gente chegar nela, porque a gente ralou muito, e hoje, quando eu boto ela na apresentação, as pessoas já entendem o que eu estou falando. Lá existe uma dimensão chamada dimensão técnica gerencial. A senhora viu que eu trabalhei com 3 dimensões: a dimensão política, que são os programas que a gente vê, os Bolsas Família e etc. da vida; a dimensão econômica contábil, que é a minha escrituração técnica, então é rígida e eu tenho que obedecer também, e eu trouxe essa dimensão técnica gerencial, que somos nós que estamos aqui na base. A ideia do cluster é criar uma organização, e
gerencial e com conexão à estratégia, para que eu, técnico, que estou trabalhando aqui, consiga fazer a conexão do orçamento com elementos de estratégia para dar suporte aos programas que estão lá na dimensão política, ou seja, eu melhoro qualitativamente o meu gasto para que eu tenha um alcance maior dos indicadores dos programas, que são indicadores mais gerais. Então, assim, a minha publicização, ela fica lá nos programas, a partir do momento que eu tenho um programa para melhorar o IDH, para reduzir a criminalidade. Então, ele é meio técnico e ele está aqui na base da pirâmide. Então, mas a gente consegue fazer essa conexão. Entendeu? Super obrigada. E eu acho que talvez fosse interessante você colocar, claro que vocês vão publicar esse trabalho, né? Mas colocar esse parágrafo que eu acho que ele amarra com um sistema que já está sendo construído pela contabilidade pública há muito tempo, e eu acho que dá mais ainda vontade das pessoas usarem os clusters, porque é uma coisa que eu acho que talvez nesse parágrafo podia constar, que vocês estão usando a lógica do CIAF e que a parte do controle social ficaria na evidência da política acontecendo, e as pessoas não precisam, na materialização, né? A gente trabalha a base para dar qualidade nessa base, porque a indução é de que se eu melhoro essa base, eu vou ter um resultado final positivo. Eu posso citar como exemplo, onde a gente aplicou e veio desenvolvendo até chegar a esse modelo atual, aqui o próprio Poder Judiciário. Nós tínhamos planos internos que eram genéricos, então eu tinha um plano interno lá, manutenção geral, e manutenção geral é geral. Eu não tinha como fazer, por exemplo, hoje eu tenho um indicador que eu chamo de indicador de aderência ao planejamento. Então, eu dou hoje autonomia às minhas unidades administrativas, elas criam o seu próprio orçamento, elas cadastram seus planos internos e eu monitoro elas. O orçamento é delas. E elas têm a garantia de execução até o final do exercício, sem eu estar fazendo o que a gente chama os remanejamentos aqui, tirando de um lado para o outro, e chega no final a licitação. Minha licitação está correndo o ano todo, só ficou pronta no segundo semestre. E aí, no modelo anterior, quem chegava primeiro pegava orçamento e ia para casa. E quem chegava depois, porque a licitação atrasou, acabou. E aí, isso tudo impactava na qualidade do gasto. Isso tudo impactava na gestão administrativa e nos resultados finais. Eu acho, professora, eu acho que na apresentação não cheguei realmente a dar ênfase. Eu acho que é importante essa colocação. A gente dá uma ênfase maior de que a nossa preocupação maior é nessa dimensão técnica gerencial, para que eu possa ter uma base de qualidade para gerar um gasto com qualidade e alcançar melhor resultado nos programas governamentais. É muito boa. É isso. Perfeito, acho que fantástico. E pegando um gancho do teu referencial teórico, eu quero conversar com a Daniele, provocá-la, né? Então, no teu referencial teórico, você traz aquela ideia do gaming, né? Das metas meio fáceis, o que a gente, muitas vezes, eu já fui gestora em um órgão da administração pública, e me deixava preocupada, porque as metas não tinham relação com o planejamento estratégico e elas eram muito fáceis. E aí eu queria realmente, Daniele, que você discutisse a ideia de as metas com o desempenho. Boa tarde, professora Heloísa. Boa tarde aos demais, ao professor Robson e aos colegas. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar os colegas pelos trabalhos e agradecer, prof, aí pela sua mediação, por esse seu questionamento. E, de fato, prof, ele foi um estudo piloto, inclusive foi o meu primeiro estudo enquanto aluna especial do programa de mestrado. Foi minha estreia e tem sido uma experiência muito positiva. E, de fato, inclusive, como uma das possibilidades ali de pesquisa, eu coloco a questão de investigar os níveis operacional, os demais níveis da organização, para verificar a percepção desses níveis
a fim de confrontar, né, de fazer uma triangulação, porque, de fato, isso que a Prof. coloca é algo importante, né, verificar nos demais níveis se comprova essa questão, né, porque, aparentemente, verifica-se, de fato, a ligação, né, entre os elementos, o que é uma possibilidade de estudo em relação aos demais níveis, as demais percepções. Estou apanhando aqui com o microfone. Parabéns, Daniela, eu acho que você está no caminho certo. Agora, eu senti falta de algumas coisas relacionadas a elementos da tua análise. Por exemplo, o tamanho da população atendida por essa concessionária, porque a gente também, embora tenha uma premiação, né, ela recebeu uma premiação por excelência de serviço, eu acho que alguns elementos, como volume de solicitações, tempo médio de... Eu tirei isso da ENAP, tá? Que é para avaliação de serviços no setor público. Então, é volume de solicitação, tempo médio de atendimento, grau de satisfação dos usuários, número de soluções simplificadas, poderia complementar o teu diagnóstico, porque ele está autodeclarado de 2 pessoas da alta gestão, e, assim, eu acho que deve ter muita coisa legal para descobrir. Com certeza, Prof, e agradeço, inclusive já registrei essa sua contribuição, que é muito significativa. E como eu comentei antes, essa foi uma das constatações, né, que deve-se ir além, é um estudo piloto, e eu acho que tem muito ainda pela frente, né? Bom, no último trabalho também eu achei maravilhoso. Nossa, o estado da Bahia está, assim, evoluindo para uma grande conquista em relação à saúde de população mais vulnerável, porque a governança de dados é hoje o grande desafio, porque não é que a gente não tenha informação, é que elas não são trabalhadas, elas são coletadas numa velocidade e sem uma curadoria dessa vericidade, né, da informação, mas eu fiquei muito surpresa com a criação dessa coordenação de monitoramento e avaliação e supervisão com atividades em loco, fazendo, então, essa checagem, porque a gente teve há pouco tempo algumas denúncias no Brasil de equipamentos que eram descartáveis sendo usados mais de uma vez, então não batia o número de equipamentos utilizados, o número de pessoas atendidas, e era uma questão séria de saúde pública. Então, quando a gente construiu esse modelo amplo com as organizações sociais, né, as OSs, como parte desse desenho, para conseguir atender aonde o Estado às vezes não tem condição, a gente precisa ter contratos de gestão muito monitorados. E também isso é uma necessidade. Eu já fui fiscal de contrato e é difícil. Às vezes a gente não tem o preparo, não tem o tempo para fazer aquilo e confia nas estruturas e nas informações aleatórias que são coletadas. Então, ser fiscal de um contrato é uma coisa que poderia ter capacitação até específica com relação a serviços de saúde, devido à fragilidade, né, das questões envolvidas. O que você pode complementar? Boa tarde, professora, boa tarde aos colegas, a Robson. Eu acho que a senhora contextualizou muito bem a situação, né, que se pretendeu passar pelo artigo. Né? Nós temos aqui do estado da Bahia, tem um componente estadual do qual eu faço parte, que é da auditoria do SUS, e inquietava muito a gente essa questão do monitoramento, e ao longo do tempo, com excesso de dados e informação, a gente percebeu que não bastava, porque tinha-se o dado, mas não era adotado, não era utilizado no dia a dia, né, para melhorar
a fiscalização e fizesse com que os resultados de eficiência, eficácia, efetividade propostos nos programas chegassem à ponta, né? Então, tudo isso nos levou a pensar uma forma de trabalhar, né? No momento que se fala de Big Data, Data Analytics, metaverso, então, como é que a gente está trabalhando ainda com planilhas eletrônicas, né? Assim, num modo muito rudimentar. E aí surge essa proposta de governança de dados de ser aplicada, porque a estrutura institucional da CESAB, ela está bem, digamos assim, calibrada, no sentido de ter órgãos responsáveis por monitoramento, por auditoria, por fiscalização, né? Nós temos, às vezes, até duplicidade, né? de órgãos que fazem algum serviço. Mas a gente identificou que o problema é justamente estar nesse gerenciamento, nessa curadoria dos dados, essa gestão, né? Então, o mapeamento, essa proposta de mapear, para fazer com que se atribua responsabilidades, informações, uma autoridade sobre esses dados, fazendo com que se possa reduzir a racionalidade limitada e a simetria de informação que estavam presentes também nos trabalhos dos outros colegas, que parece uma coluna, né, dentro do serviço público, isso é muito, muito forte, principalmente a gente está se propondo aqui mitigar esse comportamento oportunista, né, nos 3 trabalhos. Então, eu acho que a síntese, a contextualização que a senhora fez já integra, já contempla, né, tudo o que foi a motivação do trabalho, né? Aí eu gostaria de colocar o elemento que é o mais desafiador, que é assim, a tecnologia da informação e da comunicação não é uma característica do setor público, às vezes, né? Terem profissionais da área extremamente qualificados, com soluções tecnológicas de inovação que atendam às necessidades do órgão. E a gente, às vezes, fica meio engessado nas propostas. Então, conceitual, ela funciona, mas, às vezes, não tem recurso para contratar uma pessoa que consiga chegar nesse elemento de essa programação, esse robô, essa questão. Existe alguma proposta de projetos com órgãos internacionais que possam subsidiar? Porque governança sempre é uma agenda muito, digamos, atraente para organismos internacionais. De fomento, de financiamento, né? Com certeza, a Bahia, nos últimos anos, ela tem até se destacado no aspecto da tecnologia, né? Da informação, mais especificamente da saúde. No entanto, o que a gente vê é que existe o investimento no equipamento, no que a gente chama do trabalho, seria da parte dura, né? E pouco investimento no que seria chamado do trabalho leve e leve e duro, né? Que seria desse conhecimento, dessas sabedorias. Então, a gente estava propondo, justamente, a partir de um marco teórico, em que se instrui, se propõe a formar grupos e fazer com que diversos setores responsáveis por um mesmo objeto sentem, discutam, porque para mim e para a Denise, que estamos envolvidos, a gente sabe que o investimento, a Bahia tem conseguido esse investimento financeiro, né, em tecnologia, mas talvez a maior dificuldade esteja nessa parte da gestão, de fazer as interconexões, pelo menos no caso da Secretaria de Saúde do Estado, entre os diversos setores, né? Então, por isso, toda a nossa preocupação muito mais com a governança nesse sentido muito mais amplo do que na tecnologia, né? Nesse aspecto do equipamento e, claro, envolvendo pessoas. Interessante. Amundsen, me conte só, como a última questão minha, como foi a receptividade da tua metodologia no TJ? Especificamente,
Quando a gente teve a oportunidade, eu trabalhava na Justiça Eleitoral, né, com alguns trabalhos já no TSE, e recebemos o convite para fazer parte da diretoria financeira aqui no TJ no biênio 2015-16. Quando a gente chegou, a gente estava numa situação, e é a situação que é vivida por muitos entes públicos aí que tem aí o conflito de interesse, comportamento oportunista, uma série de anomalias, né, que a gente precisa criar esses mecanismos, como o Luciano falou, para mitigar. Então, nós tínhamos um déficit de mais ou menos 30 milhões de reais com fornecedores, a gente não tinha papel para imprimir os alvarás judiciais, a gente não tinha café, a gente não tinha açúcar, e eu pensei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E, assim, a gente passou 6 meses, basicamente o primeiro ano de gestão, apagando incêndio e tentando fazer essa estruturação, essa organização, para que a gente pudesse enxergar onde que o orçamento estava sendo aplicado, porque eram todos planos internos genéricos e, qualitativamente falando, a gente não tinha condição de fazer um ataque, de estabelecer um benchmark, estabelecer um padrão de gasto e etc. E ao longo dos 6 anos que a gente veio desenvolvendo, nós enfrentamos, e eu acho que o Luciano e a Daniele também enfrentam isso no dia a dia, que é a resistência interna, a mudança, que é uma característica que é comum, é muito difícil inovar no serviço público, como eu gosto de dizer, você está mastigando vidro o tempo todo, porque é uma coisa que não você tem que ter uma vocação mesmo para isso. E o certo é que 6 anos depois, eu estou resumindo bem, a gente conseguiu aplicar o método, tanto que o resultado foi tão positivo que nós trouxemos agora, eu sou doutorando na FUCAP, e eu trouxe como artigo tecnológico. Ele compõe minha tese hoje, eu estou tendo a oportunidade de apresentar nos eventos. A receptividade também, todos os eventos que a gente apresenta é muito positiva, né? Como a própria professora Heloísa falou, e acaba que a gente sai de uma situação deficitária de 30 milhões e a gente consegue, ao final de 2021, estar numa situação superavitária de quase 290 milhões em caixa, com todas as despesas realizadas, com toda a frota trocada, o parque tecnológico renovado, aquisição de imóveis, ou seja, a alocação de recursos, a alocação eficiente, ela tem assim, ela traz um ganho de qualidade no gasto público absurdo. Então, a gente tem muito gasto que é feito, e eu falei lá um pouquinho na apresentação das anomalias orçamentárias, é uma coisa que quando eu estou dando uma palestra, eu sempre falo para os gestores, se vocês conhecessem quais são as anomalias e o que elas podem causar de mal na gestão, o incrementalismo, por exemplo, que eu gosto de falar bastante. O incrementalismo é assim, ele é... Não que seja um câncer. Pernicioso. Não que seja um câncer, mas hoje, por exemplo, a gente observa muito, existe uma diferença muito grande e um desequilíbrio também entre executivo, legislativo e judiciário, quando a gente fala em questões orçamentárias, principalmente se a gente for medir orçamento per capita servidor. O volume de orçamento que eu tenho hoje para o legislativo, em relação per capita, vamos pegar aí gasto com pessoal. O volume que eu tenho para o legislativo ele é muito superior ao que eu tenho para o executivo. Porque o incrementalismo ele não analisa a performance, ele simplesmente diz, olha, vai aumentar por um índice tal, e você pega lá seu bolo de 1 bilhão e coloca esse índice pronto, eu não estou avaliando sua performance. E acontece que, na negociação orçamentária, geralmente o Poder Legislativo ele consegue fazer uma captura maior, que eu também falei, que são as emendas de bancada, é uma captura maior para pagar um aumento de salário e etc, etc. E, às vezes, essa peça orçamentária do Legislativo ela ultrapassa aquele índice que foi estipulado na lei. E aí o incrementalismo faz o quê? Alguém tem que pagar a conta. E quem sangra? O Executivo. E aí sofre o Executivo, sofrem as universidades, sofre todo mundo, porque é onde são feitos os cortes. Isso tudo é uma falta de alocação, uma falta de conhecimento dessas anomalias. Quando a gente traz o cluster, e a gente encontrou uma situação muito interessante agora na pandemia, pela qualidade, e como eu falei lá, a gente consegue deixar o gasto um pouco mais cristalino, fácil de ver.
Então, a gente identificou pontualmente onde a gente teve redução de execução orçamentária Perfeito. e onde aumentou por conta da pandemia. A pandemia está passando e a gente já sabe onde a gente vai, o que aumentou a gente vai ter que diminuir e o que diminuiu a gente vai ter que dar uma ampliação, sem maior sofrimento, entendeu? Então, ele consegue te trazer esse resultado. E no final, a gente hoje está com uma Ferramenta estrutura gerencial. melhor. É uma Passa a ser. ferramenta gerencial fantástica. Você chegou a fazer alguma participação no CONSAD? Porque eu acho que você deveria, sabe? O CONSAD, que é de gestão pública. 2020. Ah, sim. Não, porque não estava pronto. Eu estive no CONSAD, eu sempre participo do CONSAD todos os anos. Esse ano acho que foi em março. Foi março em Brasília. Foi o primeiro depois da pandemia. Aí, ano que vem, a gente tem a expectativa de estar apresentando esse trabalho, levando os resultados também. É isso. Mas é melhoria contínua, professora. Luciana, Daniela sabem disso aí. Isso não acaba aqui, né? Então, a gente vai... Todos os eventos que a gente pode, a gente coleta informações e tenta agregar valor. Alguém quer fazer uma pergunta para o colega? Eu queria fazer uma para a Daniele. Aproveitar que meu microfone já está aberto aqui. Eu achei muito bacana ali a metodologia, as perguntas. Eu queria saber, Daniele, se é gerada uma escala numérica para que a gente possa, por exemplo, se eu estiver fazendo um diagnóstico na minha instituição, eu vou aplicar a metodologia aqui para verificar como é que está meu desempenho, seguindo as bases do teu trabalho. E vamos supor, se eu consigo gerar uma escala de pontuação, eu pego PJ Maranhão, aplico e digo, você está com uma escala de 0 a 100, você atingiu 88 pontos. Aí agora eu vou pegar essa mesma metodologia e quero aplicar no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vamos ver qual que é a pontuação dele. Para que eu possa analisar cada fator e tentar vir trabalhar internamente cada um deles para tentar melhorar e ter um diagnóstico mais preciso, né, de como que anda a minha eficiência, que eu achei muito interessante, muito bom mesmo. E até parabéns aí pelo trabalho, parabéns tanto a Daniele quanto o Luciano, que eu acabei atropelando aqui na entrada. É o nome aí de terrorista, né, Robson? Obrigada, colega, obrigada pelas considerações. Interessante esse seu questionamento. E, de fato, esse estudo ele foi um estudo quali, né? Totalmente qualitativo. Mas acredito que sim, ele poderia ser estendido e com uma abordagem quantitativa, né? Unindo ambas as formas e estender para outros órgãos, né? Como este foi um estudo piloto, um estudo inicial, né? E eu coloco, inclusive, como justificativa do trabalho, que se trata de uma unidade localizada no meio-oeste de Santa Catarina, uma unidade consideravelmente pequena, no entanto, com um impacto considerável na região. E isso, com certeza, poderia ser ampliado, né? Feitas as devidas alterações aí para estender esse estudo. Daniele, eu tenho uma questão para você, porque normalmente, quando existe uma teoria, um trabalho assim, às vezes existe um questionário, construtos, alguém que já aplicou pesquisa semelhante, você não identificou a aplicação deste modelo como questões mesmo, ou escala Likert, ou alguma outra, porque realmente ele pede um quantitativo aí. É isso mesmo, professora. Pede um quantitativo, porque são questões muito interessantes ali. Sim, sim. Inclusive, este modelo de Ferreira e Oakley, ele foi aplicado em uma autarquia portuguesa, ele foi utilizado, né, no setor público, e justamente o desafio seria trazer para o público, né? Porque ainda a administração pública não evoluiu muito nesse quesito, né? E são sugestões aí importantes que eu estou registrando. Sim, se pudesse até complementar, foi um ponto que eu anotei, Daniele, do trabalho como sugestão de melhoria. Eu acredito que devem ter trabalhos que podem auxiliar no
até mesmo na discussão do seu resultado, né? Porque você construiu o seu trabalho ali elaborando as questões, né? Ali respondendo de acordo com os participantes, e senti falta exatamente desse cruzamento, sabe? Então, você trazer outros trabalhos que abordaram, né, esse questionário, talvez se você não conseguir a nível, né, tipo, nacional, pelo menos alguns outros que replicaram, né, já que o trabalho ele é bem citado, né, a base que você utilizou. Então, acho que fica uma boa sugestão aí de aperfeiçoamento aí nas próximas rodadas. Tá certo, obrigada, agradeço pelas considerações e eu vou falar da minha alegria, porque vejo que eu, assim, estou no início da minha caminhada e aprendendo e vendo o quanto a gente pode evoluir nesse sentido, né? Obrigada. Acho que ano que vem você pode trazer ele de novo com essas considerações, essas melhorias aí, com certeza. Vai ser interessante. Vai. Eu gostaria de fazer uma pergunta um comentário, uma pergunta, no caso, para a Mudsen, né? Rapaz, olha aí, viu, Robson? Te falei. Você não é também. Verdade. É porque eu disse para Robson no início, estava só eu e ele na sala, eu falava, Robson, mamãe me dizia que quem conseguia falar Mudsen de uma vez, rapidinho e correto na primeira vez, é porque era uma pessoa inteligente. Brincadeira, gente. É complicado. Mas diga lá, Luciano. Tudo bem. Então, porque lendo o seu artigo e vendo, né, a apresentação, não tem como não trazer para o... Porque o orçamento faz parte de toda a organização pública, né? Então, a gente enxerga e vê todos os nossos problemas e como aquilo poderia solucionar uma série de desafios, né, e problemas identificados. E principalmente ali, quando eu vi os desafios que as disfunções, né, que existem, sim, várias delas ali eu conseguia caracterizar dentro da saúde, principalmente nas áreas hospitalares. E eu tentava, porque a questão tem alguns termos, o orçamento é muito específico, eu tentava me lembrar justamente do termo que você trouxe aqui agora, quando respondeu a pergunta à professora Heloísa, que é do remanejamento, né? Falando sobre remanejamento. Porque quando eu li, eu fiquei, meu Deus, e como isso vai funcionar dentro desse aspecto do remanejamento, que é algo muito comum, né, nos órgãos públicos, né? Sim. E é uma série de problemas, como você bem relatou. Sim. Então, um aspecto é esse, se você consegue identificar dificuldades, que isso pode ser obstáculo para que isso seja replicado, né? Porque, pelo que eu entendi, já está sendo adotado no TJ, não é isso? Esse modelo, e para ser replicado em outras unidades, né? Outros entes, se isso você acha que seria um obstáculo, né? Mas eu gostaria também de fazer um comentário com relação a essas disfunções, né? Porque quando você fala do efeito catraca mesmo, né? Que a gente aqui vivenciou isso muito. É o catraca. É o catraca. Na saúde, porque foram criados inúmeros leitos de UTI e regiões que necessitavam de UTIs há décadas e que não tinha leitos de UTI. Então, não tem como voltar atrás, esses leitos permanecem, e isso vai para o orçamento, e como nós não temos um orçamento elástico, outras áreas vão sendo, né, tem que se fazer um ajuste. Então, isso na saúde foi muito, eu vejo como positivo, né, esse efeito, né? Poder medir o efeito. Então, foi muito, muito interessante, porque a gente vê que atende a uma camada, né, uma necessidade local, né? A Bahia tem uma extensão territorial imensa, né? Então, vários vazios, então era um processo, e eu acho que isso ficou como um ganho, né? E o outro era com relação a ao efeito Balmer, né? O efeito. Esse é o que eu ia até falar para ti, Luciano, que ele é bem mais aplicável. O rating é bom,
porque você sabe onde aumentou, quanto aumentou e o que você tem que fazer para reduzir. Então, o rating, o catraca, ele é bom, mas o efeito Baumol, que aí vem lá dos anos 80, foi desenvolvido, e foi um economista que É trouxe de isso. 66. Oh, É de 66, o 66. artigo que eu peguei, professor, eu acho que é de Ah, tá. Sim. 88, foi dos anos 80. Então, assim, o efeito Baumol, hoje a gente não tem. A professora Heloísa atua na contabilidade, então ela sabe da dificuldade, ela já tem noção o que é a dificuldade de se estabelecer custo na administração pública. E eu vi que a dificuldade é tão grande que na metodologia de cluster, o que a gente propôs? Tudo bem, eu não vou calcular custo, mas eu quero saber pelo menos o que eu gasto na atividade direta e na atividade indireta. Porque toda atividade direta tem uma indireta que suporta e que não está diretamente atrelado ao teu produto final. Então, na saúde, você deve ter vários produtos que entregam. A partir do momento que você cria o cluster, você separa ele entre o que é atividade direta, de atendimento à população, do que é atividade administrativa, atividade indireta. E você pode criar outras também, mas basicamente o que eu proponho aqui são as duas. E o efeito Baumol, ele vem justamente para isso. Às vezes, você tem um crescimento de 20%, 30%, 40% nos custos dessa atividade direta e você não consegue identificar o crescimento na produtividade. A produtividade geralmente não alcança, o custo sempre vai ser maior. E aí, como fazer para mitigar isso? Não, tudo bem, eu vou investir mais na saúde, mas em contrapartida eu vou querer um retorno. Eu preciso ter um indicador de produtividade que ele também tenha ganhos ao longo do tempo. À medida que eu vou aumentando a despesa, eu também vou tendo um ganho aí na produtividade. Essa aí é a tua última questão. Voltando lá para a primeira, a questão de você replicar isso. O Estado do Maranhão, o Poder Executivo daqui, já pegou o modelo também e está adaptando, que ele é adaptável. A legislação orçamentária ela é única, né, equânime. Hoje a gente trabalha, hoje a gente conversa com o pessoal de Minas Gerais também, tem um pessoal de Brasília que já está fazendo um trabalho de organização interna. Então, por meio da ENAP, nós fizemos a Semana da Inovação e a gente apresentou lá também a metodologia. A gente teve a oportunidade de trocar ideias com outras unidades e assim, a gente está conversando, eu tenho até a minuta o normativo interno aqui que a gente construiu, eu já encaminhei para eles já irem trabalhando nos seus respectivos planos internos. A gente tem um cronograma que a gente sugere, né, as etapas para que você possa trazer e construir esse normativo interno dentro do seu órgão, porque por mais que você não tenha isso genérico agora, mas você começa a trabalhar internamente, é uma luzinha que vai se acendendo. Eu vou ter uma reunião, eu devo ter uma apresentação com o ministro, porque eu esqueci o nome agora, que ele assumiu a comissão de orçamento do CNJ. E eu falei para ele o seguinte: ministro, você já pensou se a gente fizesse o cluster para todos os tribunais e eu conseguisse, por exemplo, eu dei o exemplo lá na minha apresentação, acho que eu usei manutenção predial, que a manutenção predial ela é meio que um calcanhar de Aquiles para a gente. LTI, gasto com TI também. Então, eu tenho um cluster só de manutenção predial. Eu falei para ele, se a gente usar a mesma metodologia para todos os tribunais, e a gente pegar o custo, quanto eu estou gastando nesse cluster, e dividir por toda a área, o metro quadrado construído em cada estado, eu vou ter o custo do metro quadrado de manutenção em todos os estados. Eu vou saber, poxa, o norte custa tanto, o sudeste custa tanto, eu começo a ganhar qualidade na informação, né? Porque eu padronizei. E aí, assim, tá começando, é um movimento que a gente está começando, iniciando para tentar aí melhorar a qualidade do gasto público, né? E criar informação importante, informação para decisão. Porque hoje, nós que trabalhamos com isso, a gente sabe quão é difícil ter informação de qualidade. Outro aspecto que eu só queria comentar é quando você cita os planos, né, os planos internos, porque eu fiquei imaginando justamente isso, porque hoje uma área dentro da Secretaria de Saúde, no caso dos hospitais, é que eu estou fazendo referência, né? Sim. Ela é responsável pelo planejamento de todos os hospitais, né? Desses 39 hospitais que compõem a rede. A rede, sim. A rede. E o hospital, às vezes, não participa disso,
né? Ou participa de forma muito Incipiente. Né? E esse método que você propôs, eu achei assim, que vai força uma participação atrai, né? Esses atores, né? Esses gestores dessas unidades. Então, eu já fiquei pensando em todo o ganho Como que atrai? Deixa eu só te explicar aqui, na etapa que nós já estamos aqui. A gente já propôs, então, hoje nós trabalhamos com gratificação de produtividade, certo? Inclusive, vai ser um artigo, se estiver pronto ano que vem, eu vou apresentar no SEMIAD para a gente tratar da metodologia dos DCIs para avaliação de performance individual. Então, assim, cada unidade que eu chamo de UAR, são as unidades administrativas responsáveis, elas vão gerir seu orçamento, elas têm autonomia sobre o seu orçamento. Ele sai do modelo centralizado e passa a ser para um modelo descentralizado. E aí, o que acontece? Eu tenho os indicadores, não sei se vocês lembram lá, mas eu tenho vários indicadores que a gente propõe criar, mas o que eu acho melhor, que é um diferencial na gestão, é o de aderência ao planejamento. Então, se eu planejo comprar 10 copos de água, e com o cluster eu consigo medir se foram comprados 10 ou se eu remanejei para outro PI e gastei com outra coisa. Tem uma formulazinha matemática que a gente aplica e dá para calcular. Esse aí a gente chama de aderência ao planejamento, que é a aderência, o hospital está planejando seu orçamento e eu vou ter como medir se ele executou no que ele planejou. O cluster, ele permite isso por conta que eu estou trabalhando com despesas agregadas ali, que elas têm uma característica comum, e aí ele me permite isso. Segundo, se você bater a sua meta, unidade que está gerando orçamento, se você bater sua meta, você tem um bônus. E nós hoje já temos esse bônus. E aí a gente vai ampliar para as unidades que conseguirem cumprir as metas que a gente coloca de execução orçamentária, de aderência ao planejamento. E assim, hoje elas trabalham, e eu fiquei de fazer até um trabalho qualitativo, mas eu não tive foi o tempo, de capturar a percepção delas com relação a essa mudança, a autonomia que a gente passou a dar para elas. Então, hoje a gente tem uma cadeia de suprimentos que ela é plenamente alimentada, não falta mais o papel para imprimir o alvará, na verdade nem imprime mais, né, porque se tornou digital, mas a gente consegue manter um parque tecnológico sempre moderno, uma frota sempre moderna e atualizada, nossa infraestrutura também, a gente sempre tem a disponibilidade orçamentária e financeira para estar atendendo às emergências, então, assim, ganhos a gente tem. Agora, é um desafio? É um desafio, mas a ferramenta, ela permite isso e ela é adaptável, Luciana, a cada realidade. Não quer dizer que, igual ipsiliteres o que está no TJ, eu vou copiar para cá? Não, ela é flexível. Mas a espinha dorsal dela, que é a questão dos 11 caracteres do CIAC, do PI, é idêntico. Então, você vai poder fazer vários usos aí da metodologia. Ótimo, obrigado. E é Robson, isso. você quer complementar? Robson, você quer complementar? Opa, estava mutado. Sim, então, aproveitar que a gente está nessa reta final, né? Vou aproveitar para fazer um apanhado aqui com relação aos trabalhos. Começar pelo trabalho relacionado ao cluster, né, orçamentário. Então, novamente, parabéns ao Nutsen. Realmente, a gente percebe um potencial muito grande aí, até ser levado para outras áreas, né? Tanto ser levado para outros estados, né, dentro do TJ, ser levado para outras entidades públicas, né? Então, eu vejo um potencial muito grande. O que eu achei até interessante lendo o seu trabalho, né? Pensando em continuidade de inovação tecnológica, né? Eu vi até que você já cita aqui as normas internacionais de contabilidade pública, né? Isso eu achei muito bacana. E pensando em avanço tecnológico, eu vi muito uma relação dessa possibilidade até de registro com a tecnologia blockchain, sabe? Então, de repente, se você for fazer propostas futuras aí do que pode ser aperfeiçoado, né? Quem sabe, além de toda essa geração de orçamento, isso também iria ficar muito grande. Eu estou estudando muito os smart contracts, os contratos inteligentes, entendeu? Que perfeito. é blockchain. Só que é uma etapa de cada vez, é um passinho de cada vez, mas é sim, muito interessante.
Bom, uma hora eu vou te chamar para a gente conversar, Montsen, porque eu e um grupo de pesquisa ali da Unifesp, a gente tinha modelos de contratos para o setor público, para atas, para uma série de coisas. Excelente. Porque, gente, quando a gente conseguir trazer o smart contract para a administração pública, e eu acho que a gente vai ter um ganho, assim, principalmente para mitigar comportamentos oportunistas, corrupção e etc. Então, porque o smart está amarrado ali, não tem como você manipular a informação. Então, vai ser muito ganho e vai ser impactante. Sim, verdade. Então, assim, a minha sugestão e uma outra coisa que eu acho que talvez seria interessante, porque fica até nítido mesmo que você falou no trabalho, assim, é muita coisa acontecendo, né? E você fecha o trabalho com o desafio, né, das disfunções ali, a contribuição dos métodos. Então, como são uma série de métodos, né, aqui que você cita, e até você começa com alguns também no início, abordando, eu acho que talvez seria interessante, de repente, você fechar essa possibilidade de cluster alinhado, né, com a lei de responsabilidade fiscal, com os comentários que a professora Luísa fez, e acho que você daria uma amarração boa para o trabalho, porque como a gente sabe que você vai analisar esses itens aqui provavelmente em outras pesquisas, né, e a gente acaba vendo essa tabela, né, que tem lá o efeito do Bauman que a gente conversou, da simetria e tudo mais, eu acho que vale a pena fazer esse recorte, né? De repente, transformar isso aqui só numa figura, mostrar mais ou menos onde que seu trabalho se posiciona aqui, e você fechar com a própria proposta natural do trabalho, vinculado aí a sistema orçamentário e a lei de responsabilidade fiscal, que seriam ali os itens mais relacionados na aplicabilidade, pelo menos desse artigo, né? Porque muitos outros virão. Sim, sim. Fazendo contribuições aqui sobre o trabalho do colega Luciano, com relação à racionalidade limitada, eu gostei bastante do tema. Acho que realmente faz muito sentido, né? Os três trabalhos são muito legais, acho que realmente nos fazem refletir bastante, né? Principalmente que a gente passou agora com o momento de eleição e tudo mais, e a gente percebe um monte de proposta, né? Às vezes de pessoas que não têm aquela noção econômica financeira, né? Então, sempre falo com os meus alunos, vocês têm que estar nessas discussões, né? Porque sempre quando tem alguma discussão que envolve investimento, envolve valores, né? Às vezes tem muita discussão emocional, né? E pouca discussão racional. Então, é muito bom ver esses trabalhos que mostram a dinâmica da nossa realidade, né? O que a gente pode aperfeiçoar, o que a gente pode melhorar. O que eu sugiro, acho que com relação ao método que você utilizou aqui da entrevista, talvez dar uma detalhada na questão dos participantes, sabe? Porque a minha dissertação, eu fiz entrevistas também, né? E aí, o que eu recebi, assim, com relação a feedback? Que é interessante você colocar a experiência do entrevistado, sabe? Até, se for possível, a formação, alguns até tempo de casa, né? Porque às vezes, dependendo de alguma informação, pode até identificar algum entrevistado, mas se não for identificar, se eu colocar essas informações complementares, que aí quando a gente percebe quem está contribuindo ali, quem está participando da sua pesquisa, a gente compreende melhor, né? Se é alguém com muita experiência, com pouca experiência, se tem uma formação mais na área ou uma formação de área complementar. Deixa eu ver. E tem uma coisa que é comum, a gente acaba ficando tão imerso no trabalho, né, que a gente acaba colocando alguns jargões ali sem perceber, né, até. E aí eu vi que quando você faz o quadro da matriz RACE, tem alguns, digamos assim, tipo departamentos ali, setores, que eles acabaram não sendo explicados antes no trabalho. Então, tem algumas siglas que tipo, já é natural, né, do seu trabalho, você já conhece, mas a gente não consegue identificar isso no trabalho. Mas é comum. Então, parabéns pelo trabalho. Eu vou até partir aqui para os comentários da Daniele para a gente fechar. E eu vou deixar o meu e-mail também aqui para vocês, tá bom? Então, precisando. Deixa eu ver. Agora foi.
o meu pé, ele é mais na contabilidade gerencial e financeira, né? Então, eu tenho alguns vínculos com pública, não tanto quanto a professora Heloísa aí de experiência, mas fiquem à vontade se quiserem trocar alguma figurinha, alguma coisa. E, recentemente, eu tive a oportunidade de ver um projeto muito interessante que a gente estava debatendo, da divulgação, da importância da comunicação, né? Com relação à infraestrutura, né? E um órgão público preocupado em tentar metrificar, né, os benefícios de determinadas obras, né? Então, até porque o gestor ele acabou fazendo uma série de investimentos ali visando antecipar, né, coisas com relação às chuvas de verão. Então, ele fez lá uma série de investimentos. E aí, como sempre, tem alguém que às vezes não entende muito o processo, né? E aí sai notícia de jornal falando, olha só, está sendo gasto isso, está acontecendo aquilo. E aí o objetivo era exatamente montar um estudo. Peraí, quanto de vidas que a gente está salvando, né? Qual a qualidade de vida que a gente está proporcionando para a população, né? Que todo período de chuva sofre em determinada área e tal. O que a gente está conseguindo retornar, né? Então, às vezes, dados, né, que ajudam nesse processo são interessantes. Então, a professora Luísa comentou, né, com relação à gestão do hospital, o que tem de informações de atendimentos, né? Quando a gente pensa no trabalho de água e esgoto, né? Quantas pessoas que seriam atendidas, né? Quantas pessoas não teriam ali sua vida melhorada. Então, quando a gente apresenta esse tipo de informação, a gente melhora muito mais a dinâmica. Professora, fica à vontade. Robson, ODS 13, que é de mudança climática, a meta brasileira é evitar desastres climáticos como inundações e etc. Fala para o gestor que ele tenha um ODS para ele chamar de seu. É verdade. É bem assim mesmo, é muito importante, né? Mostrar isso, né? Realmente, o quanto que isso é importante. E com relação ao trabalho da Daniele, eu fiz aquela contribuição anterior com relação ao quadro, né? Eu acho que vale a pena. Eu vi que no problema de pesquisa, né? Se apresenta, né? Como o sistema praticado pela organização fundamenta-se no estudo de Ferreira e Otley, né? Aí, de repente, só cuidado, porque às vezes você pode submeter para um periódico que não seja tão próximo desse estudo, alguma coisa do tipo, né? Às vezes você faz uma escolha de um periódico que não seja tão na área pública, às vezes mais para a área de gestão, né? Então, de repente, vale a pena você alterar o seu problema colocando diretamente o que os autores tratam, né? Então, a dinâmica de gestão, a dinâmica de performance, né? E não colocar os autores de forma direta. Além disso, o que eu acho interessante? De repente, você coloca uma figura que é muito boa, que é do modelo de gestão, né? E aí as 12 questões ali estruturadas, né? O que você criou o seu questionário. Então, de repente, fechar esse trabalho retomando estas questões e como que isso conversou com os demais elementos do trabalho, o que você capturou. Eu percebi até que na apresentação sua você colocou, né? Você colocou um quadrinho ali vinculando diversos achados. Então, de repente, nas suas atualizações futuras, né? Incorporar também isso aqui como um legado do seu trabalho. E algumas questões, por exemplo, como a questão 10, a questão 10, 11, 12, elas tiveram uma abordagem mais curtinha ali no final do seu trabalho. Pode ser porque elas são resultado das questões anteriores também direto, mas às vezes para quem está lendo seria legal expandir um pouco mais esse debate para mostrar que elas são relevantes também, né? E aí você conseguindo realizar aquele cruzamento com os outros trabalhos, eu acho que o seu trabalho ele entrega mais, né? Ele fecha melhor ali a sua discussão. Isso é culpa do SEMEAD, que deu só 8 minutos de vídeo. Por isso. Simples. É verdade. Sim, tem tanto a questão do SEMEAD e até o formato, né? Às vezes, para quem faz pesquisa mais qualitativa, né? A quantidade de páginas também é um grande desafio, né? Muito. Obrigada, professor.
Por nada. Se me fosse permitido, eu queria só compartilhar uma tela aqui bem rápida. Tá bom, pode. Com o Luciano, a professora também perguntou do impacto e tudo. Deixa eu só mostrar aqui, porque isso aqui não está na apresentação, eu também tirei do artigo, porque senão ia ficar um negócio do tamanho do mundo, eu não tenho como, mas são resultados. Está apresentando aí? Tá sim. O que eu fiz aqui? A questão do cluster, a aplicação dele, como eu peguei aqui 4 anos em que eu apliquei, deixa eu ver se eu consigo botar meu laser aqui para facilitar. Aqui. Eu fiz um teste de hipóteses, né? Que eu fiz por Mann-Whitney, por conta das características da minha amostra, que ela é pequena, ela não tem uma normalidade, então eu utilizei Mann-Whitney aqui. Eu separei em 2 grupos de comparação. Um grupo 1, que é o grupo com método, e o grupo 2, o grupo sem método. Aqui eu tenho 4 anos em que eu apliquei o método, e aqui eu tenho os 4 anos anteriores em que o método não era aplicado. Então, eu peguei algumas variáveis aqui, judiciais, para fazer esse teste. Então, baixa processual, custo judicial, índice de produtividade, independência, despesas anteriores, restos a pagar e créditos adicionais. E aí, o que eu destaco aqui entre os resultados? Eu tive vários resultados positivos e confirmados, confirmados estatisticamente, né? Ou seja, estatisticamente significativos. Por exemplo, a independência. Antes da aplicação do método, a minha variável independência era 1,11. Mas o que é essa variável? A variável independência eu aprovo na LOA 100 de orçamento. A ideia é que, se eu for independente, eu vou passar o ano e vou gastar 100. Se eu gastar mais que 100, significa dizer que eu pedi crédito. Então, a minha independência está comprometida. Então, eu não tenho independência. Então, antes da aplicação do método, a minha independência era 1,11, sendo que o ideal para mim é 1,0. Depois que eu passo a aplicar o método, que eu faço uma nova alocação do meu orçamento, que eu ganho em qualidade na execução, a minha independência passa para 1,0005. Ou seja, e eu confirmo isso aqui nos créditos adicionais, que antes era de 0,1299, a minha média, passa para 0,0183. Então, a gente vê que, com a aplicação do método, eu começo a ter um ganho qualitativo na parte da execução orçamentária. E aqui, especificamente, o Poder Judiciário, a independência é um fator primordial para as nossas decisões judiciais, né? Então, eu posso dizer que o método contribui também para isso. Era só essa parte prática aqui, de mostrar um resultado prático também. Deixa eu interromper aqui. Que é bem interessante, Então, o método a gente consegue comprovar estatisticamente que ele trouxe melhorias. Bom, pessoal, a gente continuaria indefinidamente, mas está na hora de encerrar a sessão, né, Robson? Ótimo. Isso mesmo. Pessoal, deixa eu só colocar aqui o link para vocês, que vocês possam avaliar a sessão. E vou deixar também o link aqui da sala de networking. Desculpa, professora Luiz, só porque eu já estava esquecendo de falar o link aqui. Passou tão rápido. Rapaz, esse networking, eu sempre entro, nunca tem ninguém. Tchau, gente. Tchau. Valeu, obrigado, foi uma satisfação. Obrigado, pessoal. Prazer conhecê-lo. Boa tarde. Tchau, tchau.